Olá, irmãs, a paz do Senhor. Tenham todos um dia abençoado. O devocional de hoje, no nosso quarto dia do nosso propósito da caminhada de oração, está em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Capítulo 6, versículos 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentando em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Hoje, ainda no comecinho do propósito, nós estamos ainda no quarto dia, o tema que eu quero falar hoje é sobre os filhos. E eu sei que talvez algumas aqui no grupo não têm filhos, mas a maioria tem, mas não vai servir só para filhos também, né? Com esse propósito da caminhada, o Senhor já vai colocando no meu coração alguns temas dos devocionais. Alguns ele me dá no dia, outros ele já vai me dando ao longo do tempo. Antes de eu resolver confirmar o propósito, ele já estava falando do que se tratava esse propósito. Então, o que eu quero falar dos filhos é que esse versículo ele fala que pelo caminho, você andando pelo caminho com os seus filhos, para você inculcar neles a palavra. Essa palavra inculcar a gente conhece bem, nós brasileiros, né, usamos essa expressão, que é você falar, 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 tanto com uma pessoa que aquilo vai ficar arraigado na cabeça dela. E uma boa mãe sabe melhor que ninguém que esse é o segredo de uma boa educação. É falar e falar e falar, sempre, né? É, a minha mãe, em especial, a minha família, ela é de falar mesmo. Então, eu vim de uma mãe que estava falando o tempo todo na cabeça da gente. E quando a gente é criança, a gente acha que aquilo é uma coisa chata. Mas se você reparar na sua criação, você vai ver que a sua mãe, seu pai bateram na tecla várias vezes, né? E eu vou falar dos filhos, mas isso aqui vocês podem aplicar, você que não tem filho, você aplica-se ao marido, a uma amiga, né? Por que que no discipulado, o que que a gente consegue fazer num discipulado? Inculcar o tempo todo. Aqui está falando para que a gente fale da palavra o tempo todo, né? Mas não aquela coisa religiosa, aquela coisa maçante, massacrante, né? Mas é comentar, usar de momentos para poder sempre trazer à tona a palavra de Deus, usar de momentos de conversa para sempre estar incluindo a palavra de Deus. E o que Deus tem colocado no meu coração em relação aos filhos, por que que eu estou falando deste tema nesse propósito? Porque nós, como mulheres, como guerreiras, Deus não quer levantar só a gente, Ele quer levantar uma geração, né? E nós, como mães, nós temos essa responsabilidade de preparar os nossos sucessores, né? E eu tenho visto a geração de cristãos já está complicada, essa nova geração de cristãos. Imagina a geração dos nossos filhos, se a gente não pegar pesado e não investir na vida deles de uma forma estratégica, na palavra, direcionada pelo Senhor. Porque não vai adiantar religiosidade, não vai adiantar ter o filho socado dentro da igreja, não vai adiantar ele ter participado de vários seminários, de várias palestras para criança, de várias salinhas, não vai adiantar. O que vai adiantar é nós conseguirmos levar os nossos filhos a uma experiência íntima e profunda com Deus. Se você observar a vida de uma pessoa que não conseguiu se firmar no Senhor até hoje, você pode ter certeza que ela não conseguiu ter uma experiência íntima e pessoal com Deus. Ela pode ter tido talvez alguns toques de Deus ao longo do caminho. Às vezes até muitas têm sim uma experiência com Deus e desvia, mas a maioria que nós vemos dentro das igrejas de pessoas que não conseguem se firmar no Senhor,
é porque elas ainda não tiveram uma experiência real com Deus. Porque aquele que sente o toque do amor de Deus, que sente a experiência profunda com Deus, não tem como a gente não querer servir ao Senhor. Então, para as mães, neste momento, para você, mulher, que tem a oportunidade de abençoar o seu sobrinho, né, primos, aquelas crianças que Deus colocar diante de você que não tiver filho, e até mesmo as que têm filho, ou que os filhos já estão grandes. Eu mesmo abençoei e ajudei muito as minhas irmãs, porque eu sou a mais velha, então acaba que eu ajudei a levar muitas delas, né, para o caminho do Senhor. A gente ia para a igreja já pequena, e então o Senhor tem usado as nossas vidas para alcançar vidas, né? Quando eu trabalhei aqui de babá, eu mesmo não sendo meu povo, eu coloquei no coração das crianças que vieram a minhas mãos um pouquinho do Senhor. Eu dei aquele despertarzinho, né? Despertar para elas que existia um Deus que a criou e tudo. Mas voltando às mães, eh, eu acho que isso é fundamental. O diálogo é fundamental. E nós vimos que os judeus, eles têm essa tradição de estar passando para os filhos as coisas. E nós cristãos, muitas vezes, estamos deixando a desejar. A gente acha que pelo filho estar acompanhando a gente, dele ir na igreja com a gente, dele estar vendo a gente participar das coisas, que ele está aprendendo. Entre aspas, sim, mas não está aprendendo no profundo. E uma coisa que Deus tem colocado no meu coração é o seguinte: o que que seu filho tem visto de você na experiência com Deus? Né? Porque muitas vezes nós tratamos as crianças como muito é criança, não sabe de nada. Não vou falar desse assunto, mas Deus está falando aqui, fala da palavra. E a palavra do Senhor, ela toca em todos os assuntos, em todos os assuntos. Então, não perca a oportunidade de falar com seus filhos sobre todos os assuntos, né? Se ele trouxe um assuntinho da escola, você fala como mãe normal no assunto da escola, mas não perca a oportunidade de jogar o assunto que ele trouxe para a palavra de Deus. Não perca a oportunidade de lembrar de uma história. Ah, meu filho, na Bíblia tem uma história parecida, olha o que aconteceu. E gerando isso dentro dele, né, de temor do Senhor. E eu convido as irmãs que tenham filhos a explicar para elas sobre esse propósito de oração e até mesmo convidar as crianças para estar fazendo essa caminhada, né? Ter um tempinho, não precisa ser todos os dias, porque às vezes a gente quer ter o nosso tempo com Deus, mas explicar, olha, filha, a mamãe está participando de um projeto que chama Caminhada de Oração. Se você quiser caminhar com a mamãe, aí na hora que você está caminhando, você ora para o Senhor, fala com Ele. Deixa as crianças saber o que está acontecendo. Qual é a lembrança que o seu filho vai ter de você com Deus, né? Será que o seu filho tem a experiência de te ver jejuando? Será que o seu filho tem a experiência de te ver chorando na presença de Deus? Ou ele vai conhecer o Deus que só serve como Papai Noel? Lá em casa a gente busca Deus. Minha mãe toda hora tá orando para Deus resolver um problema da nossa casa, resolver um problema da nossa casa. Não é só essa faceta que nós temos que mostrar, nós temos que mostrar um Deus que nós temos que dar adoração, que nós temos que dar gratidão, que nós temos que ter intimidade com Ele. E colocando no coração da criança a palavra de Deus, compartilhando, ela é seu maior discípulo. Não adianta a gente ganhar mulheres, não adianta a gente ganhar o mundo e perder os nossos discípulos, né? E aquelas que não têm filho aqui, tem outros discípulos, tem o seu esposo, tem sua irmã, tem parentes, tem amigos. Então não adianta a gente querer ganhar o mundo e perder a nossa própria alma, perder a nossa própria família. Então é uma coisa que eu tenho observado, buscado sobre isso. Por que que hoje em dia os filhos, as crianças estão tão desobedientes, estão tão rebeldes, tão diferente do tempo antigo? Sabe o que que eu percebo? Que as mães não conversam com as crianças. As mães acham que criança não entende. E eu vou dar um exemplo bem
bem prático de que se você praticar, meu filho, não tem como errar nisso aí. Uma coisa que eu observo, uma criança, por exemplo, pequena que vai para lugares, festa, igreja, que não se comporta às vezes como o pai queria. Eu sempre dou essa dica para as mães: conversem com as crianças antes de ir para os lugares. Não pega a criança em casa, soca no carro e chega num lugar que a criança não sabe nem onde é que ela está indo. Já vai conversando durante a semana. Olha, meu filho, nós estamos indo para a igreja domingo. Quando o pastor estiver falando, aí você tem que ficar sentadinho, tá bom? Você tem que ficar sentadinho, escutando o que o pastor está falando. E não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Todos os dias. Ó, lembra, filho, daqui uns dias, tá chegando a hora da gente ir para a igreja. Gente, eu falo por experiência própria. Eu só tenho uma filha, mas eu levei 10 anos para ter filho. Eu sou a mais velha de 6. Eu fui babá desde os 12 anos. Eu te garanto que se isso não funcionar, venha falar comigo que eu dou a cara a tapa. Conversem com seus filhos sobre tudo, porque isso é que vai gerar essa intimidade, entendeu? Entre você e o filho, e vai te dar respaldo para que ele confie cada vez mais na palavra de Deus. Então, o devocional de hoje é: encuque na cabeça do seu filho a palavra de Deus, mas peça uma estratégia, porque cada um, Deus tem um jeito, né? Igual eu falei, Deus tem um modo de viver. Qual é o modo que Deus tem de viver para você e para sua família? Né? Ninguém tem que ser robô, seguir o padrão de uma pessoa só, misericórdia. Mas qual é o padrão que ele tem para sua família? Qual é o estilo? Aqui também fala ao deitar-te, fala da palavra de Deus, aquela oportunidade da gente colocar o filho para dormir, da gente falar, vamos orar, o que que aconteceu no seu dia, né? Ter essa oportunidade de ter essa conversa com os filhos. Nós estamos precisando disso. Eu vim de uma família que não tinha muito diálogo com a mãe, né? A geração da minha mãe, muita maioria das mulheres, elas não sabiam isso. Elas não conseguiam, elas tinham até, eu acho, a concepção de que você não podia ser amigo de filho. Hoje nós estamos numa geração que já quer ser amigo demais da conta, mas é amigo demais para um oba-oba, porque na realidade o que precisa ser amigo não está sendo. Porque quando você permite seu filho ser desobediente, ser indisciplinado, achando que está sendo amigo, você está destruindo sua própria descendência, né? Então, aqui está falando essa parte de quando você estiver assentando em sua casa, ao levantar-te, ao caminhar. Então, todo momento, busque estratégia do Senhor em todo momento. Eu achei interessante a Rebeca essa semana, ela teve o primeiro vídeo sobre puberdade, e eu sempre achei que eu fosse uma mulher tão moderna, né, liberal, assim, eu vou saber falar isso com a minha filha assim, eu vou tirar de letra. Só que antes dos 9 anos dela, o Senhor já começou a colocar no meu coração. Começa a conversar sobre isso. Foi bem difícil, não foi do jeito que eu achei que seria tão fácil. Graças a Deus eu encontrei um livro maravilhoso, me emprestaram um livro maravilhoso, depois eu posto aqui tentar achar o nome. E ele é cristão e ensinou tudo nos princípios cristãos. Então eu conversei com ela aos 9 anos e falei: filha, você não pode contar para suas amigas, porque nem toda mãe explicou isso para os filhos e algumas mães podem achar que não é legal. E aí, aqui os americanos são muito, entre aspas, pelo menos o que eu tenho visto na escola da minha filha, são muito conservadores, acham que muita criança não está preparada, né? E agora ela já fez 11 anos. Então, quando vai ensinar isso na escola aqui, eles mandam uma carta para o pai perguntando se você vai aceitar que seu filho participa dessa conversa. E é claro que eu aceitei, porque ela já sabia também. Então, uma amiguinha dela, apreensiva com a situação, a Rebeca tinha ficado doente um dia antes do vídeo, e ela escreveu para a Rebeca falando: eu espero que amanhã você esteja boa, senão você vai perder o vídeo, né? E aí a Rebeca escreveu para a amiguinha dela: eu quero muito ver o vídeo, mas não tem problema se eu perder o vídeo, porque a minha mãe já conversou comigo todas as coisas. Então, não deixa o sonho que você tem do seu filho de ser alguém,
Não deixa na mão dos outros. Não espera escola, não espera professores, não espera igreja. Essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade, em especial a responsabilidade espiritual. Porque quando chegarmos na presença do Senhor, o que ele vai cobrar de nós não é qual faculdade nosso filho estudou, quantas línguas ele falou, quantos, o que que você gastou para que ele tivesse uma boa educação. Ele vai querer saber o que você passou para ele da palavra de Deus, do caráter de Cristo, né? Então, o que eu quero deixar hoje é sobre isso, que nós venhamos a ter estrutura, sabedoria, discernimento para preparar a nossa descendência, para ser uma geração forte. Eu não queria que o áudio ficasse muito longo, mas infelizmente não tem jeito, né? Mas para fechar, eu quero dizer uma outra coisa que aí eu não vou entrar muito em detalhe, vou deixar apenas para que todas nós possamos meditar. Há um tempo atrás eu estava lendo a palavra e o Senhor colocou no meu coração que nós devíamos vigiar, porque quem está desviando os filhos de crente hoje em dia não são os ímpios, são cristãos, chamados cristãos novos, uma rapaziada nova, uma moçada nova que tem que se levantado aí, que esses jovens, os nossos filhos jovens, têm tentado acompanhar, e quando você olha a vida daquele cristão, é um cristão só de nome, que não tem raízes. Aparentemente tem raízes, tem palavra, tem muita música, mas que aquilo não é verdadeiro. E como base na palavra para esse assunto, se você olhar, a Bíblia diz que o povo de Israel, na época na época de Eli, o povo de Israel estava sendo desviado pelos filhos de Eli, os filhos do próprio sacerdote. A palavra diz lá que ele estava fazendo o povo prostituir na frente do templo. Depois eu vou achar o versículo, coloco aqui para vocês. Então, que nós possamos vigiar com o que nossos filhos estão vivendo. Muitas vezes não é porque ele está socado no meio de crente que ele está salvo, não. Temos que ter discernimento e sabedoria, sim, tá bom? Então, tenha um bom dia. Me perdoa o áudio ter sido muito longo, mas eu espero que o Senhor fale ao coração de cada uma de nós.